Ok, então agora a gente passou por toda a parte de autoscaling, já de pods e de aplicações. Vamos ir um pouco mais a fundo e vamos ver como é que funciona o Cluster Autoscaling, tá? O Cluster Autoscaling é uma funcionalidade específica do AKS, né? Ele não é nativo do Kubernetes, então a gente vai usar a Azure para poder fazer com que o nosso cluster seja escalado à medida que a gente quer, né? Então a gente vai... Lembra que a gente colocou, por exemplo, quando a gente aumentava o número de nós para mais de 8, ele não conseguia criar mais pods porque ele simplesmente não tinha mais recurso suficiente? Então, a gente vai fazer isso mudar com o Cluster Autoscaling, tá? Então, o Cluster Autoscaling, ele vai criar mais nós, ele vai criar mais máquinas, né, para suportar a quantidade de pods que a gente está subindo, tudo bem? Então, vamos lá. Certo, então agora a gente já tem aqui, né, o nosso... Se a gente vier aqui, né, e fizer um kubectl get HPA, a gente vai ver que a gente tem, né, tudo rodando aqui, tá tudo certinho, mas você tá vendo que a gente vai ter que fazer algumas alterações, né, a gente tá sempre com o número de pods, né, muito alto, né, porque ele tá sempre utilizando quase toda a memória aqui, né, então a gente vai fazer uma alteração no nosso Helm aqui, né, então a gente vai fazer um upgrade no nosso back-end. A gente vai usar o back-end e a gente vai usar vai setar o HPA, Memory Utilization, para um pouquinho mais, né? Vamos setar para 70%, por exemplo. E a gente vai setar também, né, o uso de CPU, né, para um pouquinho maior, tá? Então vamos colocar aqui, né, CPU é com C+, certo? Então CPU Utilization, a gente vai setar para 50%, por exemplo, tá? A gente vai setar os dois e a gente vai fazer esse upgrade aqui, né? Então agora a gente vai ver que a gente vai ter eu não vou esperar esses pods pararem, né, e começarem a baixar, porque vai demorar muito tempo, tá? Então, a gente vai fazer essa atualização, tá? E a gente vai fazer uma outra atualização importantíssima também. Eu poderia ter feito tudo junto, tá? Mas eu quero fazer separado para mostrar para vocês. Então, a gente está vendo já que ele diminuiu já de 6 para 4, por exemplo. Ele já está diminuindo porque ele não está tão alto assim, né? Então, ele já está reduzindo o número de pods. Porém, a gente tem 8 pods no máximo aqui, tá? O que eu quero fazer é o seguinte, para a gente conseguir fazer o nosso exemplo aqui, para a gente conseguir escalar o nosso pod para uma velocidade, uma quantidade maior, a gente vai ter que aumentar a quantidade de CPU, né? A gente vai ter que aumentar a quantidade máxima de pods que a gente pode colocar no nosso HPA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou digitar aqui, né, o Helm install, ou Helm upgrade, certo? O nome do meu release, então backend, né, /porto backend, normal, né, que a gente estava fazendo, atomic e weight, né, só para a gente conseguir manter, set hpa.max réplicas, certo? Que é o que a gente estava definindo. Eu vou colocar 100 aqui, tá? Vou colocar um número bem alto, que é o que eu quero mostrar para vocês como é que isso aqui funciona, tá? Como a gente já tem, tá? E agora vem a parte diferente um pouco de a gente trabalhar com o Cluster Autoscaler, tá? Como a gente já tem um cluster criado, a gente vai usar um comando de update no AKS para poder ativar o Cluster Autoscaler, tá? E aí, quando a gente não tiver mais, né, quando você não tiver esse recurso criado, você pode criar o Cluster Autoscaler usando diretamente pelo comando. Você consegue usar um AKS create e dar um enable Cluster Autoscaler, tá? Então, você tem que ter em mente que você vai ter que fazer algumas coisas diferentes, tá? Então, você vai ter alguns comandos específicos. Eu vou deixar aqui na descrição a documentação do Microsoft que diz qual que é os comandos que você consegue fazer para ativar, desativar, habilitar e atualizar o Cluster Autoscaler, tudo bem? Bom, então como a gente já tem o nosso cluster criado, o que eu vou fazer? Eu quero colocar, eu quero ativar, né, a minha funcionalidade de autoscaling, né, no cluster. Então vamos limpar isso daqui e eu vou fazer um AKS, né, update, tá? Então o que eu quero fazer, eu vou passar o nome, né, maratona AKS, -g, maratona AKS, e aí eu vou dar um enable cluster autoscaler, tá? E aí eu vou setar, eu quero ver a quantidade mínima que eu quero ter de nós é 1 e a quantidade máxima que eu quero ter de nós é 10, tá? Então, essa vai ser a definição que eu quero colocar, tá? E, então, assim, pensa o seguinte, tá? Você tem que definir um mínimo e um máximo, porque isso você está tratando com VMs, né? Com máquinas virtuais, com nós dentro do cluster. Então, isso vai gerar custo, sim, se você exceder o número de máquinas que você tem disponível, tá? E aí, o que eu quero fazer é, além disso, eu quero fazer com que o Cluster Autoscaler, por padrão, ele vai checar, né, o número de nós a cada 30 segundos, né? Ele vai checar o health, né, a saúde do cluster inteiro a cada 30 segundos. O que eu quero fazer eu quero setar um profile, né, que eu quero fazer com que ele cheque a cada 10 segundos. Então vai ser cluster autoscale,
-profile, tá? Então eu vou setar essa chave cluster autoscale profile e eu vou setar uma chave nele que chama scan interval. E aí eu vou dar 10s, que é 10 segundos, tudo bem? Então eu vou setar essa definição de 10 segundos, eu quero que ele olhe para o meu cluster a cada 10 segundos e veja se ele pode ou não escalar. Isso aqui eu estou fazendo por questões para a gente poder exemplificar de uma forma mais rápida, tá? Mas se você estiver usando um cluster de produção, você faz isso aí quando você precisar, por exemplo, de uma escalabilidade mais rápida, tá? Então você precisa de alguma coisa que responda mais rápido, você diminui a quantidade o tempo de intervalo de scans entre a verificação do cluster, etc, tá? Então você dá um Enter aqui, e aí, né, opa, esqueci uma letra aqui, ó, autoscale. Você dá aqui, faltou outra letra aqui também. Então, cluster autoscaler profile. Então, você dá aqui o comando, né? E aí, ele vai fazer essa atualização no seu AKS, tá? Então, essa atualização demora alguns segundos. E aí, quando ela terminar, você vai ter essa definição já habilitada. E como é que você sabe que essa definição vai estar habilitada, tá? Bom, existe uma forma muito fácil de saber se ela está habilitada ou não, que é justamente a gente olhar dentro dos próprios serviços, dos próprios registros do Kubernetes, né? Dentro ali dos nossos workloads, procurando um config map. Eu vou mostrar para vocês esse config map. Então é lá que ele vai colocar os logs de tudo que ele está fazendo, do que foi escalado, do que não foi escalado, das coisas que foram enviadas, de todos os nós que ele criou, quantos nós podem ser aumentados, quantos nós podem ser reduzidos, tá? Então é isso que ele vai colocar nessa informação. Junto nessa documentação também na Microsoft tem todas as documentações e todos os lugares onde você pode encontrar os logs, né, para o autoscaler, tudo bem? Bom, então, vamos voltar aqui para ver se o nosso cluster autoscaler foi criado. A gente pode ver aqui, né, que já terminou de rodar o comando que a gente estava executando, tá? Então, agora a gente tem habilitado dentro do nosso cluster o autoscaler. E como é que eu vejo, né? Eu vejo aqui que eu consigo pegar, né, -n kubesystem, tá? Então eu consigo pegar aqui um config map, né, chamado cluster autoscaler status, tá? Então se eu quiser realmente buscar, né, essa informação, eu posso fazer assim, né? Eu posso colocar que eu quero buscar o config map chamado cluster autoscaler status n e tal, e aí eu saio, né, numa output aqui, né, como YAML, tá? E aí você vai ver que, ó, eu tenho um startado, né, um nó registrado, nenhuma atividade, né, para aumentar o nó. Então eu só tenho um nó que vai ficar ali, então ele não vai ter nenhuma atividade para aumentar o nó. E eu posso fazer scale down, né, mas só que eu não tenho nenhum candidato para fazer scale down. O candidato seria o quê? Quando eu tenho um nó que está vazio, está usando pouco da sua capacidade, tá? E aí aqui tem aqui as nossas definições também, tá? Então outras definições aqui também que eu posso ver. Legal. E agora como é que a gente testa isso, né? Então lembra que a gente fez o seguinte, a gente pegou e mudou o número máximo de pods aqui, né, do nosso back-end. Então vou usar a nossa definição, né, de scale deploy, né? A gente estava aqui com réplicas 1, eu vou colocar, por exemplo, 30 réplicas, tá? Eu vou deixar ele escalar, tá? Então vamos ver, ó, quando a gente faz kubectl get nodes -w, eu só tenho um aqui, tá? Então eu vou até dividir a tela aqui para a gente poder fazer uma outra visualização. Vou pegar kubectl get deploy -w. Ó, ele já criou um novo nó, tá vendo? Ó? Ele já fez a criação do novo nó, porque ele não está chegando, ele chegou no 8, que é o limite, né? Lembra que é o limite do nosso deployment, do nosso nó. Eram 8 pods, e aí demora um pouquinho, né? Pro meu nó ficar no ar de novo, né? Eu posso ver isso daqui, né? Eu vou colocar aqui o comando nessa lateral aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou até subir um pouquinho para cá, para a gente poder ficar um pouco mais fora da câmera. Se eu fizer um kubectl get nodes e o nome do nó que eu quero, tá? Sim, -w, você vai ver que eu consigo pegar essa informação. Se eu conseguir fazer o describe dele, tá? Então, ao invés de get, describe. Tá? Então, você vai ver que eu consigo aqui, né? Então, eu consigo puxar aqui a informação, ó, de número de request, CPU e memória que eu tenho o total da memória, o número de pods que estão dentro dele, né? Então, aqui todos os pods que estão escalados dentro dele, ó, estão todos os meus back-ends, o porto back-end, todos os pods que estão rodando dentro dele. A gente tem os IDs do provedor, o nome da versão, imagem, um Ubuntu, rodando Linux, AMD64, com essa versão do Docker aqui, tá? Então eu consigo aqui ver algumas coisas, ó, tem aqui todos
os status, os eventos, né, que ele está criando, né, então Network Unavailable, desde quando a gente criou, né, então disk status e tal. Então aqui a gente consegue ver todas as definições de tudo que foi feito, né, nele, tá? E aí eu vou até fechar aqui, para a gente ficar vendo só essas duas opções. A gente vai ver que aqui, né, então vamos dar um kubectl get pods, a gente vai ver que a gente vai ter um monte de pods que está como pendente, né, pending. Então, a gente está vendo que tem vários pods pendentes. Quando esses nós ficarem distribuídos, né, então a gente vai ver kubectl get nodes, a gente tem, dois. Esse aqui ele está mudando por causa das atualizações de status. Então você pode ver que ele está not ready e depois ready de novo. Então isso significa que ele está sendo modificado ao longo do tempo, ele está subindo de pouco em pouco, tá? Se a gente fizer um kubectl get cm, usar aquele mesmo comando que a gente utilizou da outra vez, a gente vai ver que, aqui embaixo, a gente tem um número de nós que a gente está esperando, né? Então, a gente tem aqui, aqui no status, a gente tem número de nós saudáveis, né? Então, a gente tem 3, tá? Não iniciado 0, 3 registrados. A gente tem scale up aqui, né? Então, scale down, nenhuma atividade, a gente só tem um candidato que pode ser diminuído por enquanto, porque não tem nada ainda, porque ele acabou de ser registrado, tá? E o scale up a gente não tem nenhuma atividade recente, tá? Então aqui é onde a gente pode dar uma verificada no que está acontecendo, tá? E aí depois que os nós começam a ficar liberados, eles começam a criar os pods, tá? Então os pods são associados e são enviados para esses nós. Então agora a gente tem muito mais do que 8 pods que a gente pode subir, tá? Então você pode ver que ele tem uma criação super rápida, tá? Por causa que a gente setou 10 segundos, então agora a gente já tem 30 pods completos, então você pode fazer o kubectl get pods. A gente tem aqui vários pods rodando já como running, tá? Então, a ideia é justamente essa. Então a gente já tem aqui se eu não me engano, são 3 nós, certo? Então a gente tem 3 nós, a 4 e 5, 0, 0, tal, 4 e 5, que foram criados a 90 segundos, 90 minutos, tal. Então depende aqui do caso que a gente tá rodando, tá? Então a gente pode também escalar para baixo esses nós, né? Então se a gente fizer um kubectl scale, né, em vez de 30 eu quero 1 de novo, né? Eu quero voltar para 1. Quando eu pegar aqui, né, o get deploy, vocês vão ver que, né, agora ele está baixando, né? E aí, quando a gente fizer o kubectl get cm, né, pegar o config map, a gente vai ver que a gente ainda tem um candidato presente, mas ainda tem 3 no ar, tá? Por quê? Justamente da mesma forma como a gente tem a nossa definição, né, do autoscaler, que ele demora até 5 minutos para poder escalar para baixo, para sabe, fazer aliviar aquelas definições quando você tem uma flutuação muito grande, ele também espera um determinado tempo, se eu não me engano são 5 minutos também, para que a gente possa escalar para baixo. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente sempre tem que esperar um pouco mais para poder escalar para baixo do que quando a gente tem que escalar para cima, tá? Então, sempre que a gente diminuir o número de pods, os nós vão ser reduzidos também ao longo do tempo. Isso é um fato, tá? Então, ele não vai manter nós que vão ser inúteis ali. Ele sempre vai tentar manter o menor número de nós possível, tá? Então, essa é a utilização principal do cluster autoscaler, tá? A gente não vai esperar esse nó diminuir, mas essa é a utilização principal do cluster autoscaler e eu espero que vocês tenham entendido como ele funciona e espero que vocês possam aplicar tudo isso lá também nos seus próprios projetos, tudo bem? Então a gente vai ficando por aqui, e aí não deixe de assistir o próximo vídeo, onde eu vou falar um pouco para finalizar todo o curso, certo? Então é isso aí, gente, até mais.